Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Ah, então, hoje nós temos o seminário do professor Leopoldo Clemente Barato, né? Eu vou fazer uma apresentação dele, caso o professor tenha alguma coisa equivocada, tu me alerte, tá? O professor Leopoldo é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Farmácia, no Departamento de Produtos Naturais e Alimentos. Ele é atualmente vice-presidente da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, na gestão 2023-2025. O professor Leopoldo possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina e os títulos de mestre e doutor em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná. Ele desenvolveu o estágio doutoral no exterior, doutorado sanduíche, na Martin Luther Universität in Halle, na Alemanha, no grupo de pesquisa do professor Dr. Reinhard Paschke. Atua nas áreas de farmacognosia e história natural e coordena projetos de pesquisa sobre história natural, etnobotânica histórica, etnofarmacologia e fitoterapia baseada em evidências. Ele atua na área de divulgação científica, com foco em mídias sociais, e coordena projeto de extensão que possui um canal de divulgação científica sobre plantas medicinais no Instagram, o Planta Ciência. Então, professor, eu passo a palavra para você para fazer a sua apresentação. Bom, então, obrigado, Eduardo. Quero agradecer o convite para estar participando mais uma vez aqui dos seminários do programa de pós-graduação, aí das Ciências Farmacêuticas da URGS. Quero também cumprimentar todos que estão assistindo ao seminário. Então, muito boa tarde. E hoje eu vou apresentar esse tema, que é a minha principal linha de pesquisa, né, que é a história natural relacionada às plantas. Então, eu propus esse tema que, né, até pode chamar atenção assim no título, Bio/Diversidade e História, modelos de representatividade na ciência e o potencial das plantas americanas. Então, nesses próximos minutos, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre etnobotânica, história e o papel da gente ter modelos de representatividade na ciência. Bom, deixa eu passar aqui. Eu começo sempre a minha apresentação com esse número, 35.687. Esse é um número que se conhece de plantas úteis, plantas com alguma utilidade para os seres humanos e animais, de acordo com uma publicação que foi feita no começo desse ano na Nature. E essas utilidades vão desde remédios, fármacos, alimentos, mas também combustíveis, usos ornamentais e agronômicos, e mesmo usos ritualísticos e religiosos, né, como, por exemplo, aquelas plantas enteógenas. Essas utilidades, na sua grande maioria, elas surgem a partir do conhecimento tradicional. Os povos faziam usos dessas plantas e esses usos foram sendo registrados e passados de geração em geração e foram, então, sendo preservados. E a grande questão atualmente que os cientistas se perguntam é como a gente pode preservar esse conhecimento tradicional associado aos povos tradicionais. Então, uma das principais formas seria, primeiro, identificar quais são as plantas nativas e suas utilidades dentro dos ecossistemas, documentar os usos tradicionais, nessa relação entre os seres humanos e as plantas, e esse é o papel da etnobotânica, compreender a diversidade e a distribuição das espécies, quantas espécies nós temos, qual é o potencial de todas essas espécies, e ainda propor estratégias de conservação, ainda mais hoje em dia que se fala tanto, né, dos impactos ambientais, principalmente as mudanças climáticas. Bom, vocês sabem que desde os primórdios da humanidade, lá na era paleolítica, quando o homem ainda habitava as cavernas e era nômade, ia, né, mudando de local para buscar os seus recursos, ele já utilizava as plantas para sua sobrevivência. E a principal forma que eles encontravam para saber se uma planta era útil ou não era tentativa e erro. Eles experimentavam, viam os efeitos que elas apresentavam, o sabor, a textura, se servia para a finalidade que eles desejavam e passavam a usar aquela planta. Mas não só essa forma, eles também observavam muitos animais. Vocês sabem, né, que os animais utilizam as plantas para finalidades
terapêuticas, inclusive, e a gente pode aprender com esse comportamento animal. Isso se chama, inclusive, etologia, que é a área do conhecimento que estuda o comportamento animal. Bom, apesar desse conhecimento tradicional existir há milhares e milhares de anos, desde os primórdios da humanidade, até mais ou menos 1500, todo esse conhecimento sempre esteve atrelado muito ao misticismo, né? Então, as plantas tinham as propriedades medicinais, principalmente associadas ao mágico, ao mítico. Isso muito foi reforçado pela Igreja Católica, que era o poder dominante, que justificava as doenças e as curas sempre por uma questão divina, sagrada. Até que, a partir de 1500, com o Renascimento, e isso coincide também com o período das grandes navegações, quando os países europeus começam a invadir outros continentes, expandir o seu território, a gente começa a ter uma mudança de percepção. Passa-se a ter um olhar científico e experimental. Grande parte dessa mudança ocorreu graças aos naturalistas, que eram também chamados de viajantes ou exploradores. Então, a partir das grandes navegações no início do século XV, esses naturalistas, que na sua grande maioria eram homens brancos, né? Então a gente tem que sempre lembrar que parte de uma visão masculina e branca e eurocêntrica, porque são justamente as coroas europeias que vão promover essas navegações para outros continentes. Então, a partir desse movimento, esses naturalistas, homens, na sua grande maioria, vão para esses novos territórios e começam a explorar a biodiversidade. No primeiro momento, eles tinham interesse por tudo, eles queriam saber de tudo relacionado à natureza, e depois, conforme o conhecimento científico ia avançando, ele foi se especializando e se dividindo em pequenas áreas. Qual era o grande objetivo desses naturalistas? Para eles, como indivíduos, eles queriam alimentar a sua curiosidade científica. Eram pessoas que tinham uma curiosidade para as ciências. E ainda o prestígio social, porque eles se tornavam verdadeiras celebridades quando retornavam para a Europa e lançavam os seus livros. Agora, as coroas europeias é que tinham interesses, vamos dizer, mais escusos. Eles objetivavam, claro, a expansão territorial, então expandir os domínios para outros territórios além da Europa e ainda encontrar formas de lucro, explorar as riquezas naturais para obter lucro. Bom, e aí que entra a etnobotânica histórica. A partir dos relatos de viagens desses naturalistas, a gente consegue obter uma série de informações relacionadas ao conhecimento tradicional. No caso da etnobotânica, a relação entre os seres humanos e as plantas. E o que é a etnobotânica histórica? É a análise do conhecimento tradicional, ou seja, o uso que os seres humanos faziam das plantas, descritos em registros históricos, sejam livros, diários, manuscritos, cartas, também exicatas contém informações muito interessantes e as próprias ilustrações, né, a iconografia que eles faziam das plantas que eles encontravam quando faziam essas viagens. Além do mais, quando a gente trabalha com etnobotânica histórica, a gente consegue buscar exemplos de modelos para trazer um viés de inclusão e diversidade. Um grande problema hoje em dia nas ciências é a falta de modelos, né? Vocês têm ouvido falar muito nos últimos anos sobre mulheres na ciência, tem tido um movimento bastante grande nesse sentido, com diversos editais, projetos, prêmios, mas falta ainda para outros grupos minoritários, né? Então, hoje em dia vem se falando muito de uma proposta de mudança radical na ciência. A gente precisa fazer uma inclusão. Veja essa foto do início do século XX, que é bastante famosa. É uma reunião, um congresso de físicos. E quando a gente olha para essa foto, a gente vê somente pessoas brancas e somente uma única mulher no meio de todos esses homens, que no caso é a Marie Curie, que foi uma grande cientista, né? Então, quando a gente fala em propostas de inclusão, a gente tem que pensar em etnia, em gênero, religião, sexualidade, classe, anticapacitismo. Esse movimento tem crescido cada vez mais. Vocês talvez viram semana passada, diversos nomes científicos de plantas que têm cunho racista vão ser trocados. Termos que eram usados antes, como, por exemplo, cegueira botânica,
foi trocado por Impercepção Botânica, porque ele era capacitista. Então, está tendo um movimento muito interessante. E no caso da etnobotânica histórica, a gente consegue encontrar alguns modelos de inclusão e diversidade. Eu vou mostrar para vocês. Bom, e daí eu pergunto para vocês, né, refletirem agora em alguns segundos, quantos cientistas, mulheres, gays, lésbicas, trans, não binários, indígenas, negros, pessoas com deficiência, vocês conhecem? Talvez, quando vocês pensem assim rapidamente, vocês vão lembrar da Marie Curie e só, né? Dificilmente as pessoas conseguem pensar em outros nomes. Por quê? Porque não existe ou porque realmente a gente não conhece. Então, partindo disso, eu comecei a desenvolver um trabalho buscando esses modelos de diversidade nos personagens históricos com os quais eu trabalho dentro da etnobotânica histórica. Então, eu vou apresentar para vocês resultados das pesquisas com esses 3 personagens e de que forma eles podem ser considerados modelos de representatividade, que são o Alexander von Humboldt, a Maria Sibila Merian e o Barão Santana Neri. E para isso a gente vai fazer uma viagem no tempo, a gente vai voltar alguns séculos atrás, principalmente para essa região que está aqui circulada no mapa, que compreende regiões da América do Sul, Central e um pedacinho da América do Norte, aqui o sul dos Estados Unidos, incluindo, então, partes aqui da floresta amazônica também. Bom, eu vou começar falando sobre as mulheres na ciência. Vou começar, então, por ordem cronológica, falando da Maria Sibila Merian. Então, aqui eu começo com uma provocação também. Quantas mulheres naturalistas vocês conhecem? Essa pergunta pode ser um pouco cruel, né? Porque quem não está, talvez, familiarizado com história natural, às vezes não consegue nem lembrar de naturalistas homens, né? Mas certamente vocês já ouviram falar, por exemplo, no von Martius, né? E tem vários outros que aparecem, inclusive, como autores aí dos binômios científicos das plantas medicinais com as quais vocês trabalham. Mas quantas mulheres naturalistas vocês conhecem? Eu não conhecia nenhuma. Até que a minha aluna, a Fernanda Mariá, um dia apareceu lá no laboratório, ela era aluna de TCC na época, e fez IC comigo também. Hoje em dia ela está na Unicamp fazendo o seu mestrado. Ela propôs, né, ela me apresentou a Maria Sibila e falou assim, olha, eu queria trabalhar com mulheres na ciência, e eu gosto muito da biografia da Maria Sibila, mas não conheço muita coisa. E você trabalha com etnobotânica histórica, eu acho que ela tem alguma coisa relacionada a plantas, a gente podia, de repente, fazer um trabalho. Eu falei, vamos lá. Topei na hora, né? E vou mostrar para vocês, então, o que a gente descobriu a partir da análise da obra da Maria Sibila. Bom, em primeiro lugar, é importante falar que na história da ciência, as mulheres nunca tiveram espaço nem protagonismo. Os homens é que sempre tiveram destaque porque eles eram considerados racionais e objetivos. E acreditava-se que para fazer ciência tinha que ser duro, não podia ser emotivo, uma vez que naquele tempo, eu estou falando de séculos atrás, as mulheres eram consideradas subjetivas e emocionais demais. Então, as mulheres não lideravam expedições científicas, as mulheres não eram contratadas nem como funcionárias das expedições, as mulheres não eram estimuladas à vida acadêmica, muitas não estudavam, não sabiam ler nem escrever, elas eram criadas para serem donas de casa, e elas então se restringiam, na maioria das vezes, como esposas ou filhas dos naturalistas homens. Então, as mulheres que viajaram, a grande maioria delas, acompanharam os seus maridos ou seus pais. Mas isso não aconteceu com a Maria Sibila, como eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira pergunta que a gente fez é essa. Bom, a Maria Sibila Merian foi uma naturalista, uma mulher muito importante. Será que havia outras mulheres naturalistas? Então, a gente fez um levantamento tentando encontrar essas mulheres e chegamos no número de 71 mulheres. Mas o nosso objetivo era saber quais as naturalistas que trabalharam especificamente com plantas, seja descrevendo plantas ou ilustrando as plantas. E daí nós chegamos a um número de 28 mulheres naturalistas. Então a gente fez esse inventário, nós temos aqui publicado essa tabela com uma breve biografia, né, principalmente falando da obra dessas mulheres e sobre o papel delas na descrição das plantas ou ilustração das plantas. Então, esse material ficou bem legal. Inclusive, hoje em dia, ele está sendo até utilizado por uma professora da USP, artista plástica, que está fazendo uma exposição sobre mulheres na história da ciência. Mas a gente focou nesse trabalho o exemplo da Maria Sibila Merian. A gente pegou toda a obra e vida dela para mostrar a importância dela
e sua contribuição para a etnobotânica. A Maria Sibila Merian, ela foi uma naturalista alemã que nasceu em 1647 e ela viveu grande parte da sua vida na Alemanha. Até que, em 1685, ela se divorciou do seu marido e como naquela época o divórcio lá na Alemanha não era permitido, e ela, inclusive, como divorciada, não poderia trabalhar, não poderia se bancar, ela se mudou para uma colônia holandesa. E o Suriname era colônia da Holanda naquela época. Então, em 1699, surgiu a oportunidade dela embarcar para o Suriname. Ela já tinha interesses científicos desde criança e ela sempre tentou fazer expedições científicas, mas nunca conseguiu financiamento, né? Porque ela era mulher. Os homens não bancavam as mulheres naquela época. Então, ela começou a fazer ilustrações e vender as suas pinturas para arrecadar dinheiro e embarcar nesse navio que ela fretou e levou consigo a sua filha. Então, ela chegou lá no Suriname e ficou de 1699 a 1701. Nesse período, ela fez observações sobre os insetos, principalmente do Suriname, que sempre foi o foco dela, né? A entomologia, a principal área de atuação da Maria Sibila, mas, ao mesmo tempo, ela fez observações riquíssimas sobre as plantas. Ela fez descrições sobre o conhecimento tradicional do povo local, lá do Suriname, a respeito de diversas plantas. Então, nessa obra, que são Os Insetos do Suriname, que foi publicada em 1705, ela descreve 54 espécies diferentes, com várias utilidades, desde medicinal, comestíveis, aromáticas e até mesmo tóxicas, e ainda para outras finalidades. Então, a gente chegou à conclusão de que a maioria dessas espécies eram da família Fabaceae, ou leguminosa, seguida por Malvaceae e depois Rutaceae. E aqui eu trago exemplos para vocês de algumas plantas que ela descreveu. Então, vejo que essas ilustrações que aparecem aqui em cima são todas dela, ela que fez essas ilustrações, ela que pintava e desenhava. Então, ela descreveu os usos dessas espécies. E o mais interessante, quando a gente vai hoje em dia na literatura científica, esses usos já foram confirmados pela ciência. Então, vejam a importância desse tipo de trabalho, de resgate histórico. Um conhecimento tradicional que ela descreveu em 1699, de fato se confirma pela ciência nos dias de hoje. Então, esse tipo de resultado pode guiar pesquisas futuras, sobretudo com esse viés etnofarmacológico. Então, ela descreveu, por exemplo, que o caju tinha propriedades vermífugas, que o algodão e a mamona tinham propriedades cicatrizantes. Ela descreveu que essa planta da Amazônia, Duroia eriophylla, é usada para doenças pulmonares. E uma planta que chama muito a atenção é essa daqui, a Caesalpinia pulcherrima, que ela descreveu que as mulheres indígenas e as africanas escravizadas utilizavam como abortivo. Elas utilizavam as sementes para abortar os seus filhos, porque eles não queriam que os filhos nascessem escravizados. Então, essa é uma passagem bem tocante do diário dela, mostrando então essa planta como símbolo de resistência dessas mulheres. Além do mais, ela descreveu plantas com outras propriedades, plantas alimentícias. Muitas plantas eram exóticas, que já haviam sido introduzidas lá no Suriname, mas muitas dessas plantas eram nativas lá da região. E plantas com outras finalidades, né? Então, plantas que tinham a sua madeira utilizada para construção, para conduzir água, pigmentos. Então, tem um arsenal riquíssimo de informações tradicionais na obra da Maria Sibila relacionada às plantas. Aqui, plantas aromáticas, então, plantas que têm óleo essencial, que poderiam ser utilizadas para perfumaria, por exemplo. Bom, e a partir. Então, isso é a obra da Maria Sibila. Agora, partindo da vida da Maria Sibila, a gente se perguntou: bom, existem 28 mulheres naturalistas que descreveram, ilustraram plantas, e mulheres cientistas. Quantas mulheres cientistas nós conhecemos? Nós não conhecemos nenhuma naturalista. A gente consegue lembrar de nomes de mulheres cientistas? E a gente começou a fazer esse exercício e viu que não, que a gente tem uma dificuldade em lembrar nomes de mulheres na ciência. Por exemplo, todas essas mulheres que estão ilustradas nessa imagem aqui, todas elas ganharam o prêmio Nobel, mas a gente sequer conhece o nome delas. A única que a gente sabe, certamente, é Marie Curie, que está aqui em cima.
E a gente começou a se perguntar por que que mulheres que têm um prestígio tão grande a ponto de ganhar um prêmio Nobel não são lembradas. Então imaginem as outras que não ganharam o Nobel. E a gente começou a ver que existe um mecanismo sistemático de apagamento das mulheres na história da ciência. E esse apagamento ele ocorre por uma série de motivos, desde fake news, difamação, ou até mesmo esquecimento, né, desmerecimento do seu trabalho. Essas três mulheres aqui, por exemplo, elas deveriam ser sempre lembradas, mas a gente se lembra talvez da Marie Curie somente. As outras duas a gente tende a esquecer. Rosalind Franklin foi quem descobriu o DNA e teve os resultados roubados, né, pelos seus colegas, que depois foram laureados com o prêmio Nobel, e ela chegou a morrer antes, né, de ser laureada. E a Mileva Mari, que foi a mulher do Einstein, teve um papel importantíssimo no desenvolvimento da teoria da relatividade, mas ela sequer é lembrada. E a Maria Sibila, da mesma maneira, ninguém conhece. E por quê? Ela foi muito importante no seu tempo. Ela chegou a ser citada por Linneu, que foi o pai, né, da sistemática, ele que inventou o binômio dos nomes científicos. Goethe, que foi um poeta e cientista do seu tempo. Ela foi a primeira mulher a publicar numa revista científica, Philosophical Transactions, uma das revistas mais importantes do mundo. Ela foi considerada a primeira ecologista. Ela foi considerada a primeira ilustradora botânica. O nome dela está na fachada da biblioteca lá da Universidade de Amsterdã, junto a outros 35 homens, é a única mulher que está na fachada. E por que a gente não conhece a Maria Sibila? Então a gente começa a perceber que houve também um processo de apagamento dela da história da ciência ao longo dos séculos. E daí a gente se deparou com a metodologia da Joanna Russ, que criou mecanismos de apagamento na literatura para escritoras, mulheres escritoras. E a gente pensou, será que se a gente aplicar esses modelos para as mulheres na ciência, a gente vai conseguir também encontrar alguma relação? E foi o que a gente fez. A gente pegou os 8 mecanismos de apagamento definidos pela Russ e a gente então viu que eles se aplicavam de fato também a Maria Sibila, o que poderia justificar o seu apagamento. Bom, o primeiro modelo, vou passar rapidamente isso aqui só para vocês conhecerem, são as proibições formais e informais. Muitas mulheres são proibidas formalmente de estudar e trabalhar, e as outras proibições muitas vezes são informais, são por falta de acesso ou por dificuldades. A Maria Sibila Merian teve sorte aqui nesse primeiro mecanismo, porque o pai dela foi um importante editor de livros, então ela cresceu rodeada de livros e teve acesso ao conhecimento e aprendeu a ler e a escrever. E o padrasto dela foi um excelente pintor, então ela aprendeu as técnicas de pintura e ilustração com o seu padrasto, e isso fizeram um diferencial enorme na vida dela. A partir do segundo mecanismo, ela começa a se encaixar perfeitamente. Então, o segundo mecanismo é não reconhecer a autoria. Diversos homens que foram contemporâneos ou posteriores a Maria Sibila não acreditavam que ela tinha realizado os seus experimentos, as suas investigações, e tentaram desmerecê-la. Então, a gente vai encontrar diversas citações de outros naturalistas duvidando da capacidade dela de ter feito a coleta e o registro dos seus dados, pelo simples fato de ela ter sido mulher, como a gente vê nessa citação aqui do Alberto Sebag, que foi um naturalista holandês. Ele dizia, né, uma dama delicada, o seu sexo não permite isso, porque se para um homem armado já é difícil enfrentar dificuldades da floresta, imagine para uma mulher. Então, a falta de reconhecimento. Só que o que ninguém sabia na época é que a Maria Sibila, desde os 13 anos de idade, já lidava com ciência e gostava de observar os fenômenos da natureza. Então, aos 13 anos, ela descreveu a metamorfose do bicho da seda e escreveu no seu diário, nessa época, que todas as larvas nascem de ovos. A gente está falando de uma época em que a geração espontânea ainda vigorava, né? Então, as pessoas achavam que jogavam um pano molhado lá num canto, os insetos surgiam do nada, né? E ela disse que não, os insetos nascem de larvas. E ela foi também a primeira a descrever o desenvolvimento dos anfíbios, né? Em 1686. Então, ela fazia observações, escrevia tudo no seu diário, só que ela não publicou. Naquela época era praticamente impossível uma mulher publicar algum tipo de relato ou artigo. Quem publicou esse mesmo resultado foi Leeuwenhoek,
em 1699. Ele chegou às mesmas conclusões dela, só que alguns anos depois. Então, ela foi bastante pioneira aí nessa questão da metamorfose e do desenvolvimento, né? Além do mais, para quem disse que ela não tinha capacidade de fazer ciência, ela sempre citava nos seus livros, nos seus relatos, diversos outros autores. Ela nunca descrevia simplesmente o que ela observava sem comparar com resultados de outros autores, o que mostrava, né, o rigor científico dela. Isso se aplicava também às próprias ilustrações. Quando a gente olha as ilustrações da Maria Sibila, a gente vê que elas são tão ricas em detalhes que é possível identificar a espécie a partir da ilustração. Isso não é comum aos naturalistas. Nem todos faziam ilustrações tão perfeitas a ponto da gente identificar a espécie pela imagem. E os desenhos dela, a gente consegue fazer isso, identificar as espécies. O terceiro mecanismo é difamar a reputação, é tentar denegrir a imagem daquela pessoa. Bom, eu falei para vocês que na história da ciência, mulheres não tinham muito protagonismo. Então, a ciência ela sempre foi feita de homens para homens, e na maioria das vezes, homens europeus brancos. E da mesma forma que havia, né, essa segregação com as mulheres, havia um machismo muito forte também quando eles iam para as colônias, para os novos territórios. Então, quando eles encontravam tribos indígenas, comunidades quilombolas ou comunidades ribeirinhas, esses naturalistas homens conversavam com os homens da comunidade, eles não conversavam com as mulheres. E a gente sabe que a maioria do conhecimento tradicional é detido pelas mulheres das comunidades. Então, eu fico me perguntando quanta coisa que a gente deixou de ter registrada por causa desse sexismo que imperava aí nos séculos passados. E a Maria Sibila ela se diferenciou nesse quesito porque ela fez uma ciência de mulheres para mulheres. Ela sempre fez questão de relatar nos seus registros, nos seus livros, o que ela ouvia das mulheres das comunidades, sobretudo lá no Suriname. E isso foi muito criticado pelos homens, que falavam que esse conhecimento das mulheres não era tão válido, tão preciso quanto o dos homens. Além do mais, ela descreveu usos de plantas que chocaram um pouco os homens, né? Por exemplo, quando eu falei para vocês dessa planta abortiva, ela foi muito criticada pelos seus colegas por estar incentivando essas práticas, né? O próprio Humboldt, ele é meu queridinho, mas eu não posso passar pano para ele sempre, né? O próprio Humboldt criticou a Maria Sibila Merian, dizendo que se essa planta, né, se essas práticas de levar essas plantas abortivas chegassem à Europa, isso iria aumentar a depravação, quando na verdade ela estava descrevendo o que? Atos de resistência contra a escravidão. Né? Então, o seu trabalho tem esse apelo militante bem interessante. Quarto mecanismo é a depreciação do trabalho. Então, os homens procuraram buscar erros, pequenos equívocos no trabalho da Maria Sibila Merian para desmerecê-la e dizer, olha, tá vendo? Ela não sabe fazer direito. Um exemplo é o caso do caju. A Maria Sibila ilustrou o caju realmente de forma equivocada. Vejam o fruto maduro aqui embaixo. Ele está preso no pedúnculo, ele está preso, perdão, ao tronco pela castanha e não pelo pedúnculo. Bom, gente, mas quem não erra, né? Se até ano passado a L'Occitane fez uma propaganda vergonhosa colocando um caju invertido pendurado com nylon no galho, né? Imagine naquela época, quando você não tinha recursos, né, precisos para observar. Mas quando a gente observa o fruto embrionário, ele está representado de maneira correta. Então aqui provavelmente ela não conseguiu observar ele no tronco, ela deve ter visto ele caído no chão maduro e não conseguiu visualizá-lo preso à árvore, mas o fruto embrionário em desenvolvimento ela representou de maneira correta. Mas isso aqui foi o suficiente para os homens falarem que ela não servia para a ciência, que ela não tinha capacidade de observação, que ela fazia tudo errado. Outro mecanismo de apagamento é o padrão de conteúdo. A Maria Sibila foi uma pioneira, uma visionária nas ilustrações. Ela foi a primeira a representar interações ecológicas. Enquanto os outros homens representavam as plantas sozinhas, ela foi a primeira a ilustrar plantas e os insetos que visitavam aquelas plantas. E isso, então, foi considerado muito moderno para a época. E daí os naturalistas homens passaram a dizer que isso não era ciência, e sim arte. Ela estava fazendo algo artístico, quando, na verdade, ela estava inventando uma nova forma de representar a ciência. O sexto mecanismo é o isolamento.
Como ela fez muito sucesso com essa obra, né, A Metamorfose dos Insetos do Suriname, ela ficou conhecida como autora de uma única obra. Ah, foi uma exceção que deu certo. Quando, na verdade, não, ela foi autora de diversas outras obras publicadas anteriormente ao do Suriname, só que tiveram menos prestígio, ficaram restritos ali ao contexto local, lá da Alemanha e da Holanda, né, uma vez que as observações foram feitas ali na Europa apenas. O sétimo mecanismo é a anomalia, que trata as mulheres como uma anomalia, como uma exceção. Então, os homens sempre vão aceitar as mulheres na ciência desde que elas sejam uma Marie Curie. Tanto que o nome desse efeito é chamado efeito Marie Curie. Nós vamos aceitar as mulheres na ciência quando elas forem geniais. Né? Então, elas tratam as mulheres como exceção. E, por fim, o último mecanismo é a falta de modelos. Né? Então, a gente não consegue reconhecer modelos de mulheres na ciência, a gente não conhece as histórias das mulheres na ciência. Por isso que é tão importante falar sobre esse tema cada vez mais, porque a partir do momento que se tem modelos, a gente pode reproduzi-los e inspirar novas gerações de mulheres cientistas. Então, vários trabalhos mostram que os homens publicam mais em revistas de maior impacto que as mulheres. Aqui eu estou trazendo o exemplo da etnobotânica, mas isso serve para todas as áreas do conhecimento. No caso da etnobotânica, 53% das mulheres já se sentiram discriminadas, e a principal forma de discriminação é o interrupting, quando uma mulher está falando e o homem interrompe a fala dela para tentar corrigi-la ou acrescentar algo. É importante que as mulheres reconheçam e relatem esse viés de gênero e que elas ocupem cada vez mais espaços científicos. Então, apesar das dificuldades, é importante que as mulheres passem a ocupar esses espaços, mesmo enfrentando resistência dos homens. E ainda é importante a gente ter modelos, né, para inspirar as novas gerações. É o que a gente pretende com esse trabalho da Maria Sibila. Tem um dado que me assustou muito quando eu tive acesso, que diz o seguinte, que a partir dos 6 anos de idade, as meninas passam a se achar menos inteligentes que os meninos, mesmo tendo um desempenho escolar melhor. Então, até os 6 anos de idade, as meninas se consideram iguais aos meninos, mas aos 6 anos de idade em diante, elas passam a se sentir inferiores, e isso vai, então, transformá-las ao longo da sua vida, né? Então, é importante que esses modelos de mulheres na ciência sejam repassados, inclusive para as meninas na escola. Então, nesse trabalho da Maria Sibila Merian, que eu convido vocês a lerem depois, a gente discute vários termos dessa área de mulheres na ciência, que são bem interessantes, como o labirinto de cristal. O labirinto de cristal mostra que as mulheres têm grande dificuldade de se inserir no meio científico, apesar de não ter barreiras legais, ou seja, não tem nenhuma lei que impeça as mulheres de fazer ciência. Mas existem o quê? As barreiras invisíveis, por isso que é o cristal, né? As barreiras, os obstáculos estão ali invisíveis. A gente fala de exclusão horizontal, mesmo as mulheres sendo maioria na universidade, hoje em dia, mais de 50% dos ingressantes e concluintes são mulheres, ainda há áreas do conhecimento onde os homens são maioria, tá? Principalmente nas áreas duras, como matemática, tecnologia e engenharia. E, inclusive, são os homens que ocupam as vagas no mercado de trabalho depois, muitas vezes tendo menos qualificação que as próprias mulheres. A gente fala de exclusão vertical também, que quanto maior o cargo, menor a presença de mulheres. E aqui eu estou falando de presidentes de sociedade científica, ministras, pró-reitoras, reitoras. Então, vejam, tem sociedades científicas que nunca tiveram mulher presidente. Olha só, a Royal Society, lá de Londres, fundada em 1660, nunca teve uma mulher. Esse ano, né, a Eliette Busquela foi a primeira mulher presidente da Academia Nacional de Medicina, fundada em 1829. Prêmio Nobel, somente 6% das mulheres receberam prêmios Nobel, né? Melhor dizendo, 6% dos laureados foram mulheres, então a grande maioria dos laureados são homens. Então, quanto maior o cargo, mais difícil a presença das mulheres. Isso se chama efeito tesoura, né? Então, as mulheres começam aqui, ó, sendo maioria na faculdade, na universidade, mas quando elas vão avançando na carreira, olha só, vai invertendo, forma uma tesoura, né? Os homens é que vão ocupando os cargos aí de maior prestígio, de maior importância. E ainda o efeito Matilda, a gente discute nesse trabalho.
Por que mulheres que foram tão importantes como essas aqui que ganharam o Nobel não são lembradas? Por que a gente não lembra delas e das descobertas dela? Isso se chama efeito Matilda, né? Que é justamente o efeito aí de apagamento das mulheres da história da ciência. Bom, um segundo personagem que eu trabalho é o Alexander von Humboldt. E agora, inclusive, como modelo de representatividade LGBT. Humboldt simplesmente foi o homem que inventou o conceito de natureza. Esse conceito que nós temos de natureza, de interações ecológicas como algo único, né? Foi o Humboldt que inventou lá no final do século XVIII. Então, inclusive, ele foi um dos primeiros a debater as mudanças climáticas. Ele fala que se a gente não parar de desmatar as regiões aqui da América do Sul, a gente ia enfrentar sérios problemas dentro de 200 anos. Dito e feito. O Humboldt ele fez uma viagem às Américas pela coroa espanhola. Então, a Espanha financiou a viagem dele aqui para as Américas. Ele fez uma viagem de 1799 a 1804, junto com o botânico francês Aimé Bonpland. Então, eles ficaram 5 anos rodando a América do Sul, América Latina, e daí encerraram a viagem no sul dos Estados Unidos e retornaram para a França, principalmente, que era o principal centro científico do mundo naquela época, onde ele se tornou uma verdadeira celebridade. Ele chegou a ser um dos maiores cientistas do seu tempo. E também, querendo ou não, foi esquecido depois. E eu tenho estudado Humboldt como modelo de representatividade LGBT, porque ele talvez tenha sido o primeiro naturalista assumidamente gay, ou pelo menos bissexual. Isso é uma coisa que eu ainda estou investigando, estou analisando diversos documentos históricos, para a gente chegar a uma conclusão e ele se tornar um modelo de representatividade também. Mas há vários boatos, várias fofocas, dizendo que ele tinha um relacionamento com Carlos Montúfar, que foi o filho de um importante fazendeiro lá do Equador. Isso eu estou falando no começo do século XIX, né? E que acompanhou ele nas expedições ali nos Andes, depois foi para Cuba, México, Estados Unidos e foi com ele para a Europa. Então tem vários relatos, inclusive de outros naturalistas, mostrando essa relação, mas isso não está claro. É uma coisa que eu estou trabalhando agora no momento. Até porque naquela época, no século XVIII, começo do século XIX, era muito comum as demonstrações de afeto entre os homens, né? Era uma época do romantismo exacerbado e os homens faziam declarações de amor entre si nas cartas. Então, por isso que é muito difícil a gente chegar e bater o martelo. Bom, mas o Humboldt, ele teve uma importância muito grande porque ele coletou mais de 6 mil plantas aqui na América, sendo que 4 mil dessas plantas eram novas para a ciência. E ele foi muito importante porque ele chegou aqui e fez uma crítica ao colonialismo, ao sistema de escravização dos africanos. Então, ele foi um militante nesse sentido de demonstrar para o mundo, no caso, para a Europa naquela época, o que estava acontecendo aqui. Embora ele falhou ao tratar os indígenas com uma certa invisibilidade. Ele não reconhece os indígenas e o seu conhecimento nos seus relatos, o que é uma pena, porque certamente grande parte, né, do conhecimento que ele registrou e adquiriu, ele obteve aí dos nativos, dos indígenas, e isso não deixa de ser uma apropriação indevida, né? Então, uma das obras que eu analisei, tem outras, né, que estão em andamento, mas essa foi a primeira que a gente publicou, é o Planta Equinocciale, que foi um livro escrito logo depois que ele chegou da América, né? Em 1805 ele começa a publicar esse livro, que só vai ser concluído em 1817. Naquela época era muito comum os naturalistas publicarem partes dos seus livros, até porque eram livros em tamanho real, são livros enormes, assim, que davam muito trabalho e muito custo para fazer. Então, nesse livro, Planta Equinocciale, em 2 volumes, nós temos 130 espécies de plantas diferentes, pertencentes a 49 famílias botânicas, sendo a principal delas Asterácea, seguida por Fagácea, que é a família ali dos carvalhos. 14 dessas plantas presentes no livro são medicinais. O Humboldt tinha uma obsessão pelas plantas ornamentais. Diversas vezes nos livros dele, nos diários também, a gente vai observar relatos de uso ornamental, já que era o interesse, né, de embelezar as cidades europeias com essas plantas tropicais.
A gente observa por essa análise das famílias o que tinha por trás também dos interesses desses naturalistas. Então, o grande número de espécies de carvalho mostra que os europeus estavam interessados em madeira, madeira para construção e também para construção de navios. Então, eles descrevem muitas espécies de carvalho, carvalhos americanos. A gente vai encontrar também plantas da família Rubiaceae, mais de 13 plantas da família Rubiaceae, muitas delas como sendo chamadas de quina. Então, havia um interesse muito grande em encontrar novas espécies de quina para tratar malária e as febres intermitentes. Né? Isso passou a ser uma obsessão dos europeus, porque a quina, não sei se vocês sabem, ela gerou lucros maiores que o ouro e a prata. Então, os espanhóis e também os portugueses estavam loucos atrás de um sucedâneo. E ainda, o grande número de espécies da família Asterácea mostra, então, plantas de altitude, né? Essas plantas pequenininhas, amarelinhas, que ele descreveu nos Andes, sem contar em plantas com outros usos. Tem plantas aqui que poderiam ser sucedâneos do chá verde, por exemplo, ele descreve uma planta bem interessante, Cyclops teiformis, que poderia ser usada como chá, e ainda uma planta, uma palmeira, que teria propriedades antiofídicas. Quem trabalha aí com essa parte experimental, de isolamento e farmacologia, olha só a dica que está aqui de graça para vocês, ó, pesquisar essa planta para ver se de fato tem essas propriedades anti-inflamatórias e anticoagulantes, que nunca foi estudado. E aqui tem uma série de outros usos dessas plantas que ele descreve, eu não vou falar de todas, mas olha que interessante o guaco, né, o famoso guaco, que nós usamos como expectorante hoje em dia. O guaco é uma planta bem intrigante. Em todos os relatos históricos que a gente encontra, desde o século XVII, XVIII em diante, o guaco não é citado como expectorante ou usado para problemas respiratórios, mas sim sempre como antiofídico. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Esse uso respiratório do guaco ele é bastante recente. Né? Então, a maioria dos relatos sempre vai trazer o guaco sendo usado para picada de cobra. Então, aqui o Humboldt descreveu diversos usos, ornamental, medicinal, madeiras, alimentos. Foi o Humboldt que foi o primeiro a descrever a castanha do Pará, que era uma planta importantíssima para os indígenas, né, que eles cultivavam a castanha do Pará para sua alimentação, cacau, entre outras. Então vejam a quantidade de usos tradicionais que podem ser resgatados hoje em dia, pesquisados a nível farmacológico, e esses outros usos tradicionais podem, inclusive, ser base para gerar bioeconomia nos locais onde eles foram descritos. E por fim, eu vou falar rapidamente do Barão de Santana Neri, que, apesar de não ter sido indígena, representa ou contribuiu bastante para o movimento indígena, o movimento nacionalista brasileiro. O Barão de Santana Neri, ele foi um grande visionário da Amazônia. Então, no final do século XIX, ele fez um trabalho de divulgação da Amazônia a pedido do governo brasileiro. Ele foi um propagandista voluntário, ele não chegou a ser um naturalista, ele foi um propagandista voluntário brasileiro. Ele fazia propaganda do Brasil na Europa. Ele morou em Paris e de lá, então, ele fazia as propagandas. E dessa forma ele escreveu um livro, O País das Amazonas, em 1885. Um livro que contém as suas próprias experiências. Ele fez algumas viagens para a Amazônia, alguns anos antes, para coletar informações, né, dos nativos, dos ribeirinhos, mas também ele consultou muitos documentos históricos de outros naturalistas anteriores a ele. Então ele fez uma viagem, inclusive, de barco de Belém até Manaus, e nesse trajeto, então, ele vai descrevendo tudo, absolutamente tudo sobre a Amazônia. Esse livro, além de ser um livro interessante do ponto de vista histórico, científico, é um livro que é bem prazeroso de ler, apesar de ter uns vieses históricos, né? A gente tem que entender que se trata de um contexto histórico. Mas qual que era o objetivo do livro do Barão de Santana Neri? Na verdade, era estimular a imigração europeia para a Amazônia. De todos os territórios brasileiros, a Amazônia era o mais inóspito, que estava mais vazio, né? Era considerado selvagem, primitivo, por causa da imensidão da floresta. Então, os europeus, eles viam a Amazônia como um grande potencial econômico, principalmente, né? A extração aí das riquezas da Amazônia. O Barão queria divulgar a cultura brasileira, tanto que ele tem outros livros focados na cultura, inclusive no folclore brasileiro. Ele era um grande apaixonado pela sua terra. Ele nasceu em Belém. E
Também ele queria ficar bem na fita com a monarquia. A gente está falando de um período aí ao final do Império, 1885, então ele tinha uma boa relação com o Império, tanto que depois que caiu o Império e entrou a República, ele não era bem visto, né, aí pelos republicanos, e isso então fez com que ele ficasse apagado também da história. Agora, o Brasil, sim, tinha alguns interesses um pouco mais escusos, né? Além de ocupar o território, que era vazio, então eles tinham medo que os países ali vizinhos, né, pudessem tentar ocupar, e de fato aconteceu algumas tentativas. A França tentou anexar parte do território da Amazônia, o atual estado do Amapá, e não conseguiu, graças ao Barão de Santana Nery, que ajudou a impedir que a França anexasse o Amapá. O Brasil queria embranquecer a população, né? Isso é uma coisa que a gente não aprende nas aulas de história, mas com o fim da escravidão, e até um pouco antes, o Brasil começou a fazer um processo, a incentivar a imigração de europeus aqui para o nosso país para embranquecer a população, né? Então, a gente vai ver que a vinda dos imigrantes alemães, italianos, japoneses, ucranianos, poloneses não era apenas porque o Brasil era um país de oportunidades, mas sim havia um projeto de tornar a população mais branca, né? Então, é o que, de fato, o Barão fala. Inclusive, o Barão ele peca no seu livro ao dizer que a Amazônia, principalmente o estado do Amazonas, era formado principalmente por indígenas, estrangeiros e brasileiros. Ele negligencia totalmente a população negra, o que é uma grande falha na sua obra. Mas, por outro lado, ele exacerba todo um nacionalismo quando ele trata o indígena como protagonista do território amazônico. Então, ele descreve tudo sobre os indígenas que vocês podem imaginar, desde dados preciosos que a gente às vezes não encontra em outras bibliografias, sobre etnias, os nomes vernaculares das plantas, todos na língua indígena. Ele descreve o papel do indígena nos ciclos econômicos, como, por exemplo, o ciclo da borracha. Então, ele trata o indígena como um protagonista mesmo do seu território, o detentor da Amazônia por direito. E nesse livro ele vai falar da abundância dos recursos naturais e a possibilidade de enriquecimento. Então ele queria mostrar para os europeus que era uma terra de oportunidades, que quem viesse para a Amazônia ia se dar muito bem. Então ele descreve todas as plantas, os animais, os recursos que a gente tem que poderiam ser explorados e gerar lucro. Mas ele fala, ao mesmo tempo que ele incentiva a exploração do território, a agricultura, ele fala que antes disso é importante os cientistas chegarem e catalogarem toda a natureza para conservar. Ele escreve isso aqui, ó, civilização é sinônimo de destruição. Então, a gente está falando de personagens que muitas vezes eram controversos, que ao mesmo tempo que incentivavam toda uma exploração econômica ou negligenciavam indivíduos da população, a gente está falando também de pessoas que tinham essa consciência científica, esse olhar científico, e sabiam que tudo isso estava ameaçado com a ação do homem. Então, no livro do Barão, a gente vai ter 156 espécies de plantas, sendo 132 possíveis de identificar. A maioria dessas plantas nativas da Amazônia, 109 nativas, com diversos usos, tá? E vários deles medicinais. Então, principalmente adstringente, laxante, tônico, vermífugo. E 75% dos usos que o Barão descreveu já foram confirmados com estudos farmacológicos atuais. Isso que é mais interessante nesse tipo de trabalho. A gente vê que um conhecimento tradicional de 150, 200, 300 anos atrás, que já se conhecia, né, pelas pessoas, ele é validado pela ciência, né? Então é confirmado pela ciência. Isso que é muito interessante, mostrando o potencial dessa área do conhecimento, a etnobotânica e a etnofarmacologia. Então, o Barão, no seu livro, descreve várias plantas, plantas, inclusive, que foram importantes ciclos econômicos para o Brasil, desde a seringueira, castanha, copaíba, entre outras. Ele vai descrever uma série de plantas com usos alimentícios que nós usamos até hoje, inclusive fala estratégias de cultivo, de disseminação, de propagação. E ele vai trazer uma série de plantas desconhecidas com diversas propriedades medicinais. Então, a gente tem aqui vários exemplos de plantas, algumas com ação vermífuga, cicatrizante, laxante. Né? Essa aqui, por exemplo, até hoje não foi estudada, olha só, né? Os efeitos laxantes da jacaranda copaia.
Plantas com outras utilidades além das medicinais, então olha só, óleos para iluminação, fibras para cordas, madeiras para construção. Olha que interessante, fibras de uma espécie de bromélia para fazer cordas de violino. Leite vegetal, para quem é vegetariano, seria uma opção interessante, né? Leite vegetal para alimentação, verniz, tintas, uma riqueza de informações tradicionais que poderiam ser resgatadas e novamente utilizadas hoje em dia. Bom, então eu encerro mais uma vez com essa tela perguntando para vocês, depois dessa apresentação, quantos cientistas desses grupos minoritários vocês conhecem? Vocês conheceram agora alguns, né? Mas ainda é muito pouco, a gente não conhece praticamente nenhum. A ciência ainda é masculina, hétero e branca. Então, a gente tem poucos, inclusive, estudos que discutem isso. A gente tem poucos dados publicados. É muito difícil achar esses dados. Então, a gente sabe que mulheres na ciência é mais fácil, um tema muito mais discutido, né? Muito mais abordado nos últimos anos. Mas para outros grupos minoritários é bastante escasso ainda. Então, a gente sabe, por exemplo, que 40% dos cientistas LGBT não se declaram abertamente no ambiente de trabalho, 10% dos cientistas, estudantes e pesquisadores LGBT são pessoas trans, né? Então, quantas pessoas trans a gente tem na ciência? 15% dos docentes das universidades são negros, os alunos da pós-graduação, somente 2,7% são negros e 0,5% indígenas, a maioria é branca. Para vocês terem uma ideia, esse ano a gente teve a primeira pesquisadora, 1A do CNPq, lá da UFMG, a botânica Rosemary Isaías. Então vejam, tudo está acontecendo muito devagar e a gente então precisa falar cada vez mais sobre isso para que a gente possa expandir esse escopo e essa área do conhecimento e promover inclusão e diversidade na ciência. Então, existem várias ações hoje em dia em relação às mulheres na ciência, né? Prêmios, objetivos sustentáveis, né? Então, igualdade de gênero é um ODS, inclusive, ações de sociedades científicas, como a SBQ, a própria Sociedade Brasileira de Gnosia agora tem um núcleo, que é o núcleo mais diversa, onde a gente pretende abordar esses assuntos. Então, eu concluo a apresentação destacando para vocês a importância da gente estudar etnobotânica histórica, tanto para reconhecer usos no passado, né, quais plantas eram usadas no passado e para quê, e como que a gente pode conservar essas plantas no futuro, e se a gente pode utilizá-las também hoje em dia de alguma forma. Isso pode gerar estratégias de proteção e soluções para mitigar, diminuir o avanço dos impactos ambientais. Esse conhecimento pode gerar bioprospecção. Quando eu sei que as plantas eram usadas tradicionalmente para alguma finalidade, eu posso propor ensaios para buscar novos fármacos fitoterápicos, novos produtos agrícolas. E ainda é importante porque a partir da história e do engajamento dos viajantes, naturalistas, exploradores, a gente pode achar modelos de representatividade e inclusão que podem inspirar os cientistas da atualidade. Além do mais, esse tipo de trabalho pode gerar bioeconomia, que é um tema bastante discutido ultimamente, né? Bioeconomia é quando eu associo economia, sociedade e natureza, sempre pensando nos territórios e suas populações. Então, o conhecimento local de um determinado povo ou território e de que maneira aquele povo pode gerar algum tipo de economia com o seu conhecimento e os seus produtos. Mas para isso é importante a gente conhecer os saberes locais, né, os saberes desses povos. E como a gente sabe que está tendo um avanço tecnológico muito grande, uma erosão cultural muito grande, a perda desses saberes ela é muito rápida. Então, esse tipo de trabalho, né, etnobotânica, etnofarmacologia, é cada vez mais necessário e urgente para a gente registrar esse conhecimento. Quero deixar aqui um agradecimento aos meus alunos que me ajudam a fazer, né, essas pesquisas. Então, tem alguns alunos de IC, de mestrado, alunos de extensão. Somos um grupo pequeno, mas bastante engajado e produtivo. E queria só encerrar convidando vocês a conhecerem também um pouco o meu lado da divulgação científica e mostrar para vocês que na universidade eu permeio por essas três áreas, todas elas relacionadas ao mesmo tempo. O que eu gero de pesquisa vira extensão e divulgação científica e vice-versa.
Então, inclusive, falando em diversidade, a gente criou, né, um jogo. Inclusive, esse aqui eu não tenho mais, senão eu até mandaria para vocês, quem quisesse. Tá? Mas a gente fez então um baralho dos cientistas, trazendo cientistas desconhecidos ou até mesmo conhecidos que encaixam-se nos grupos minoritários, gays, trans, lésbicas, negros, não sei se tem indígena, mulheres, feministas. Foi um baralho bem legal que a gente fez com o auxílio de alunos do ensino médio, eles que desenvolveram e escolheram os personagens, foi muito legal. Isso foi realizado dentro do Planta Ciência. Não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, eu vou pedir para me seguir lá no @plantaciência. O Planta Ciência é um canal de divulgação científica que eu coordeno. Ele nasce no âmbito de um projeto de extensão universitária desde 2018, quando eu comecei a ficar assim aborrecido com o tanto de bobagem que eu via no YouTube. Continuo aborrecido com o tanto de bobagem que eu vejo hoje em dia no Instagram e no TikTok em relação às plantas medicinais, o que me motiva a cada vez mais criar conteúdos para desmistificar esses absurdos, né, envolvendo a fitoterapia. Mas é um projeto já bastante consolidado há algum tempo. Temos financiamento, bolsas. Convido vocês a seguirem a gente no Instagram, principalmente, e lá a gente vai compartilhar esses conteúdos aqui, infográficos, vídeos, colunas, a gente tem um podcast. Então, esses materiais ali do Planta Ciência podem ser usados, inclusive, como material didático. Eu tenho recebido feedback de alguns colegas professores que às vezes me falam: Leopoldo, eu usei teu podcast na aula, sei lá, de glicosídeos cardiotônicos, que você fala ali do Van Gogh e da dedaleira. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que tá repercutindo assim, né, e está alcançando várias pessoas. A gente também no Planta Ciência tem esse projeto que envolve fazer atividades itinerantes em escolas do Rio de Janeiro. Então, a gente faz feiras de ciências, cursos de capacitação de professores. A gente vive viajando, a gente está o tempo todo na estrada, assim, quando possível. A gente não fica no Rio de Janeiro, capital, porque eu sou da opinião de que a gente tem que sair da capital e ir para o interior. Então, eu levo para a Serra, levo para o litoral, no Rio de Janeiro, e tem sido muito legal. Temos jogos. Esse aqui, quem quiser, tem, tá? O Planta Memória, quem quiser, esse ainda tem alguns, eu posso disponibilizar gratuitamente. Só vou pedir para fazer daí um Pix do frete, do correio, mas quem quiser é só me inscrever lá no próprio Instagram. Os nossos materiais no site, acessem esse QR Code, vocês vão ver cartilhas, livros, todos os e-books, né, que a gente elaborou ao longo dos anos. Esse aqui é o meu livro que eu organizei em 2021, que é a Gnosia no Brasil. A versão impressa está esgotada, infelizmente, mas tem a versão em PDF, né, em e-book, que pode ser acessada. E quando eu vou nas escolas e faço esse trabalho de divulgação científica, o que mais me motiva é isso aqui, né? É o rosto de felicidade dos alunos empolgados aí com os experimentos que a gente faz. Então, isso para mim é bastante motivador, esse contato aí com os alunos. Não só nas escolas, né? Na própria universidade também. Deixo aqui um convite para vocês conhecerem a Flora, que é uma revista de divulgação científica da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. Inclusive vai ser número novo agora no final de agosto. Vocês que têm textos de divulgação científica, mandem para a gente. Muita gente fala, nossa, eu quero publicar, mas eu não sei se vai depois impedir que eu publique o meu artigo. Não, o artigo é uma comunicação científica que você vai publicar numa revista especializada. Aqui é uma revista de divulgação científica, pelo contrário, vai enaltecer o seu trabalho. Então, hoje em dia, a gente não pode mais ficar preso na nossa bolha, né, no laboratório. A gente tem que sair para o mundo e falar o que a gente está fazendo. Vocês viram o que aconteceu na época da pandemia, esse negacionismo aí enorme que teve. Por quê? Porque os cientistas demoraram muito tempo para conversar com a sociedade. Então, a gente, hoje em dia, tem que cada vez mais extrapolar os muros da universidade. Gente, é isso. Acho que passei um pouquinho do tempo, Eduardo, desculpa aí, eu falo demais, mas eu deixo aqui os meus links, meus contatos, quem quiser, é só acessar o LinkedIn também, quem quiser me seguir lá, que a gente consegue bater um papo. Obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigado, Leopoldo, pela excelente palestra. Assim, foi muito interessante a gente analisar por essa perspectiva, né? Eu já vinha lhe seguindo no Planta Ciência, né? Eu já sabia, já conhecia um pouco do seu trabalho, mas agora a gente consegue
avaliar eles sobre uma ótica mais global, assim, né, de todos os aspectos analisados. Tá. Parabéns, é um ótimo trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. A gente deixa disponível a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, né? A gente deixa esse momento agora ao final para participação. Eu, na verdade, assim, eu só tenho. É só uma dúvida que eu tive pelo seguinte: eu andei publicando alguns trabalhos mais ou menos nesse aspecto, mas não foi assim de obras históricas, como foi assim o caso que tu fizeste. A gente acabou avaliando trabalhos de levantamentos de plantas utilizadas, publicados por alguns autores, né? E de Uhum. anos muito diferentes, da década de 80, 50, da década de 30. A gente teve uma dificuldade muito grande para atualizar alguns nomes científicos, né? Alguns nomes mudaram, tanto que dentro do trabalho, assim, eu tive colaboração de uma colega da botânica para poder ajudar, porque tinham nomes, assim, que eu, sinceramente, não tinha nem ideia, assim, do que seria. Não sei se tu também tiveste essa dificuldade, assim, com algumas obras, no sentido de traduzir atualmente o que é conhecido como o que, sabe? Sim, às vezes acontece, sim, essas dúvidas, né? Inclusive, às vezes, ou o nome não existe mais, o nome que foi citado na obra, ou às vezes a gente tem um nome que hoje em dia se desmembrou em espécies diferentes, né? Então, uma mesma espécie que era citada, né, no passado, hoje em dia são duas diferentes. E daí como é que a gente vai selecionar qual que é, né, a que ele estava se referindo? E daí tem dois caminhos sempre, né? Primeiro, ver a questão da origem realmente geográfica da planta, mas os colegas botânicos sempre são nossa salvação, né? Eles dão essa mãozinha aí pra gente, porque tem esses problemas. Uma outra coisa muito comum também, né, sobretudo nessas obras mais antigas, é descrição de espécies como se fossem diferentes, quando a gente vai ver é uma única espécie. Então, no Humboldt aconteceu muito isso. Ele descreveu, se eu não me engano, acho que 30 e poucas espécies de carvalho. Quando a gente foi ver, na verdade, eram 16, porque ele achou que eram diferentes, mas era a mesma coisa, né? Então, tem esse trabalho de atualização que é a peça-chave, assim, né? A nomenclatura botânica, a origem geográfica, é sempre, talvez, a parte mais difícil, assim, né? O que me chamou a atenção também, eu não recordo o nome da primeira pesquisadora que você citou, é Mary, Ah, Maria Sibila? isso. Assim, mostrando assim, sobre uma perspectiva histórica, ela foi silenciada, né, já há bastante tempo. Mas, inclusive, houve uma situação até mais atual, na qual houve também uma tentativa de silenciamento dela, que foi, se não me engano, de 97, não é? Isso daí foi um catálogo, né? Porque assim, a Maria Sibila, no século XX, e ela começou a ser tratada como uma artista, né? Então você vai encontrar, inclusive, diversos livros, inclusive se vocês digitarem ali no Pinterest, Maria Sibila, vocês vão ver que tem um monte de imagens das ilustrações dela e em sites para comprar as telas dela para fazer quadro. Então ela foi tratada como uma artista. E daí teve essa exposição lá nos Estados Unidos em 97, que no catálogo fez aquele relato, dizendo que é isso, ela era uma pintora, uma bordadeira, uma dona de casa, e o trabalho dela era lindo, era artístico, né, mas não tinha valor científico nenhum, então desmerecendo completamente, né. E quem escreveu isso foi um homem, né. Sim. E, então, assim, foi um movimento assim bastante agressivo com ela, né? Por isso que a gente continua nessa linha de trabalhar, né, com o apagamento dessas mulheres, para ver se outras também passaram por esse tipo de situação, mas ela talvez foi o mais agressivo assim que a gente observa, porque ela foi massacrada. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, né, de comentários, mas a gente tem a citação a ela de diversos naturalistas que foram assim logo depois dela, né? Ela faleceu e daí naquele mesmo século XVIII teve vários cientistas que desmereceram ela, assim, mas falando coisas absurdas, né? Ela não tinha realmente condições de ser uma naturalista porque ela não tinha capacidade.
Então, ela realmente foi atacada, assim, muito fortemente, né? Mas, felizmente, no século XXI, ela passa a ser reconsiderada e resgatada, né? Principalmente lá na própria Holanda, né? Então, o pessoal lá de Amsterdã e também lá de Leiden, né? Alguns trabalham com Maria Sibila, então tem feito um trabalho de resgate histórico, né? Mostrando toda a importância. O pessoal da entomologia reconhece, hoje em dia ela é bastante aclamada na entomologia, né? Porque ela foi muito pioneira na forma de descrever os insetos e de ilustrar, né? Como eu mostrei ali, ela foi a primeira a fazer aquelas ilustrações ecológicas, né? A planta com o inseto. Até então só se registrava o inseto sozinho ou a planta sozinha. E muitas vezes era um esboço, não era nenhuma ilustração, desenho bonito, né? Então ela foi muito pioneira. Então hoje em dia ela é bastante aclamada, né? Inclusive, outra, quando falaste, né, sobre ela ser uma mulher ilustradora, eu logo me lembrei da Margaret Mead, que também é uma britânica, né? Sim, sim, Acredito sim. que ela não tenha sido tão silenciada assim. Inclusive veio ao Brasil, né? Ela morou no Brasil, a Margaret Mee, né? A Margaret Mee é maravilhosa. Ela fez diversas ilustrações e, inclusive, até tem um episódio no podcast que a gente tem na rádio, ali, o FRJ, sobre ela. Ela tinha um objetivo de vida que era ilustrar uma planta da Amazônia, que era um cacto que só florescia uma vez ao ano e à noite. Então ela tentou várias expedições e não conseguia, até que um dia depois, bem velhinha, acho que já com 80 e poucos, ela, né, de barco foi lá esperar a flor desabrochar e conseguiu fazer a ilustração. Mas ela já não foi tão massacrada, não. Ela sempre foi bastante valorizada, assim, como ilustradora botânica. Mas ela entrava nesse rol de ilustradora botânica. Ela não era cientista no sentido de não era botânica, né? Então talvez isso tenha ajudado um pouco. Ela sempre foi aclamada como artista mesmo, né? A Assim, ilustradora botânica. ilustrações maravilhosas, né? Nossa, eu admiro assim 100% quem tem esse dom de fazer ilustração. Queria também ter, mas não levo jeito. Eu tampouco. Bom, também não vamos mais tomar o seu tempo, né? Queria muito agradecer novamente em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas aqui da URGS, a sua disponibilidade por trazer esse tema tão importante, apresentar para os nossos alunos e bom trabalho, né? Até a próxima. Não, eu que agradeço, Eduardo, pelo convite. Fico à disposição aí quando precisarem, só chamar. Ok, então. Obrigado, Leopoldo. Até. Então, boa Até mais, noite, gente. pessoal. Boa noite a todos. Até mais.